abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e vou falar um assunto aqui com você muito importante. Ontem Deus vinha falando comigo enquanto eu voltava para o trabalho no metrô e eu comecei a escrever, e Deus foi dando, fui falando e eu comecei a escrever. E eu vou tentar transmitir aqui para você aquilo que Deus foi falando no meu coração. Eu coloco o meu fone de ouvido, coloco esse mesmo fundo que você está ouvindo agora e me perco aqui dentro junto com Jesus escrevendo. E Ele falando no meu coração, e eu creio que Ele vai te ensinar coisas maravilhosas hoje. Seu coração precisa estar aberto para isso. Preste atenção numa coisa, gente. Quando você é roubado e você percebe que foi roubado, você tem o direito de ir na justiça para procurar recuperar aquilo que você foi roubado. Mas quando você é roubado e não percebe, então você estará perdendo por não haver percebido daquilo que foi roubado. Mas hoje Deus Ele está nos dando iluminação para mostrar tudo que nos foi roubado. E a partir disso, Ele está nos dando o direito de recuperar tudo em que nós fomos roubados. Em todas as áreas da sua vida onde você foi roubado, o advogado Jesus está te transferindo sobre a sua vida o direito de recuperação. Ele está colocando um direito de resgate sobre a sua vida. Pastor, eu sofri a vida inteira nessa área da minha vida. Deus está te dando um resgate, recuperação daquilo que você foi roubado. Você é a manifestação de uma ideia de Deus. Um dia Deus teve uma ideia e você é a manifestação dessa ideia. E é sobre a ideia que Deus tinha que eu quero falar com você hoje. Porque as pessoas elas estão sofrendo, estão adoecendo e estão morrendo por um motivo muito simples. Elas não sabem quem elas são. Elas não sabem quem elas são, elas não sabem de onde elas vieram. Mas hoje você vai sair daqui totalmente iluminado para a glória de Deus. Você é a manifestação de uma ideia de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é invisível. O que se vê foi feito do que não se vê. E se você parar para pensar, o que não se vê é uma ideia. Você não pode ver a minha ideia. Minha ideia está aqui. E muitas vezes eu vou ter dificuldade de expressar a minha ideia para você. Às vezes ela está prontinha dentro de mim, está certinha dentro de mim, mas nem sempre eu consigo expressar para você exatamente qual é a minha ideia. Então a ideia ela é invisível. Ela é invisível até que você comece a trabalhar num projeto para que a sua ideia se manifeste às pessoas. E eu quero que você viaje comigo no tempo para um tempo antes do universo ser formado. Antes do universo passar a existir, existia somente Deus. Às vezes a gente se pergunta assim, mas onde Deus estava, né? Antes de tudo ser criado? Ele não estava em lugar nenhum, tudo estava nele. Não se pergunte onde Deus estava, porque na verdade tudo estava nele. Se Deus existe, então ele não faz mais sentido, porque tudo que existe é algo que foi criado, e Deus não foi criado. Então você está certo quando você diz que Deus não existe. Ele não existe mesmo, Ele é. Tudo existe porque Ele é. E esse ser que é, por isso ele diz, meu nome é Eu Sou. Esse ser que é teve uma ideia. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, eis aqui a ideia de Deus. E ele começou a trabalhar num projeto. E antes da gente falar desse projeto que Deus começou a trabalhar, eu quero dizer para você que ideias são a expressão máxima do potencial criativo de alguém. Então eu quero dizer que todos nós que estamos aqui, você que me ouve, você pode estar perdido, você pode estar totalmente dilacerado, você pode estar no chão, podem ter desistido de você, podem ter desclassificado de você, mas você continua sendo a expressão máxima do potencial criativo de Deus. Em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e viu Deus que tudo quanto havia feito ficou muito bom. Deus, quando fez você, você pode até olhar para você e falar assim, eu não sou bom, eu sou ruim, eu tenho errado. Mas Deus, quando criou você no seu potencial criativo, olhou para você e adivinha o que Ele disse? Ficou muito bom. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo isso para você porque Deus vai te levar a uma restituição do que você realmente é. O mundo pode ter pisado em você e destruído você, mas em Deus você é muito bom. É por isso que Deus não desiste de ninguém, porque Ele sabe que tudo que Ele fez é muito bom. Então mesmo quando seu líder olhou para você e falou que você não serve, Deus continuava olhando e falando, é muito bom. Mesmo quando seu pai, sua mãe olhou para você e falou, você vai dar errado, Deus olhou para você e falou assim, não, é muito bom. Mesmo quando seus amigos desprezaram
nada, mas desprezaram, não te deram oportunidade, não te chamaram para o projeto, não te chamaram para as ideias, te excluíram, te deixaram de lado, deixou que você se virasse sozinho, e Deus está olhando para você e falando assim: fica tranquilo, porque você é muito bom. Você pode ter olhado um dia no espelho e ter falado assim: mas eu sou feio, eu não sou bonito, eu não tenho criatividade, eu não tenho inteligência, eu não sei nem me vestir bem direito, eu não sei nem o português direito, eu não aprendi a falar direito, mas mesmo assim Deus te criou e falou assim: você é muito bom. E eu tenho uma ideia para você. Segunda coisa que as ideias são: ideias são a inspiração de alguém. Deixa eu ler uma coisa para você que não está na Bíblia, está no Wikipedia. A palavra inspiração vem do termo latino inspiratio e do verbo inspirare. Inspirare é o composto pelo prefixo in, que em português é em. E o verbo spirare é soprar. Calma que você vai entender, fica tranquilo. Inspirare significa soprar em, ou insuflar. No tempo clássico do Império Romano, inspirare recebeu a conotação de respirar profundamente e o sentido de insinuar algo no coração de alguém. E se ideias são inspirações, e você é uma ideia de Deus, você também é uma inspiração de Deus. E a palavra inspiração está diretamente ligada ao inspirar, de respirar profundamente. Eu quero dizer para você que antes de você nascer, Deus respirou você. Ah não, pastor, agora está virando heresia. Quando Deus inspira, Ele criou o homem dentro dele. E quando Deus expirou, Ele colocou o homem na terra. Está escrito em Gênesis, amados. E o homem se levou. Antes de Deus respirar e soprar, Deus inspirou para dentro. Então eu quero dizer para você que você surgiu antes da sua data de nascimento. Porque você existe muito antes. Você existe quando Deus inspirou. E foi ali que você nasceu, passou a ser e passou a existir. Diga a glória a Deus por isso. A terceira coisa que as ideias são sempre uma solução para uma demanda. Ideias são soluções para alguma demanda. Todas as vezes que alguém fala, eu tive uma ideia, na verdade ela está trazendo a solução para algo que está sendo demandado. Quando as empresas se reúnem e fazem o tal do brainstorm e que eles conversam, a ideia é que as pessoas lancem ideias para que a melhor das ideias ou a junção das melhores ideias possam trazer uma solução para um problema que vai ser resolvido. Então eu quero dizer para você que você tem uma importância única na Terra, porque você surgiu de um brainstorm que aconteceu no céu. E você é a junção das ideias do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que eles precisavam desse brainstorm? Porque haveria uma demanda. Então não fuja de lugares que têm problemas, porque você é a solução. Aleluia! Não fuja de pessoas que têm problemas, porque você é a solução, a ideia para resolver aquele problema. Pessoas que falam assim, eu pareço curva de rio, só para tralha, só problema, tudo dá errado para mim, um monte de coisa acontece, eu sou a curva aqui, pastor. Eu quero dizer para você que isso tem um motivo. Quando uma ideia é fraca, ela não pode estar no meio dos problemas, porque ela não vai resolvê-los. Mas quando uma ideia é boa, e quando uma ideia é forte, então eu digo para você que os problemas vão correr atrás dela para serem resolvidos. Todas as vezes que uma ideia dá certo, todas as pessoas que têm um problema com aquela ideia resolvem, elas vão até. É por isso que tem pessoas que correm atrás de você. É por isso que tem pessoas que vêm até você. Pastor, não vem ninguém até mim. Deus está te dando uma consciência. Deus está te... Coloca a mão na cabeça e fala assim, Deus está me dando uma consciência. Deus está me dando uma consciência. De quem eu sou. De quem eu sou. Fala assim, eu sou a solução. Eu sou a solução. Para uma parte do mundo. Para uma parte do mundo. Você então é a criação de Deus. Amém. Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Vou dar um exemplo que o meu mestre de teologia deu. Está vendo esse microfone aqui? Você imagina as pessoas que criaram esse microfone. Quando eles criaram esse microfone aqui, eles queriam solucionar algum problema. Mas você imagina se eles criassem um microfone, vamos criar um microfone, aí cria um microfone, aí ele faz o lançamento do microfone, deixa lindo,
tudo perfeito, faz igual Steve Jobs, pastor Rafael, faz aquele lançamento do microfone. Esse é o microfone. E alguém pergunta assim, para que serve esse microfone? Você imagina os criadores dizendo assim, então, agora tem que arrumar uma função para ele. A gente tem, mas a gente não sabe para que serve. A gente criou, mas não sabe para que serve. Você consegue imaginar isso? Porque todas as vezes que o criador está criando alguma coisa, ele sabe para quê. Eu preciso continuar? Eu preciso explicar? Agora eu vou ler de novo, agora você vai entender. Eu vou ler de novo e você vai entender. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Ele não criou você para depois trazer alguma missão para você. Uma missão existia e você foi criado para ela. Toda a criação, se você é uma criação, é patenteada ou assinada com o nome do idealizador. Mateus 12, 21. Em seu nome, os gentios colocarão a sua esperança. Escuta. Quando alguém foi criar esse celular aqui, o criador, o fabricante, colocou, ele poderia não colocar, mas ele colocou o nome, porque ele queria que esse produto que ele criou carregasse o nome dele. E a partir do momento que ele colocou o nome dele aqui nesse produto, se esse produto der alguma falha, é de inteira responsabilidade do fabricante, porque ele dá garantia. E a partir do momento em que Jesus disse, se vocês crerem no meu nome, se vocês crerem no meu nome, que eu estou colocando sobre vocês, estou dando para vocês, ele disse assim, os gentios colocarão a sua esperança no nome dele. Por quê? Então o versículo diz, em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Você quer saber por quê? Porque ele colocou o nome dele em você. E todas as vezes que você der defeito, existe uma autorizada que vai criar. Segundo ponto, toda a criação satisfaz. Escuta isso, porque se você não prestar atenção, gente, você não vai entender nada. Então escuta com atenção, ó. Toda a criação satisfaz uma vontade do idealizador que ele mesmo não poderia satisfazer por si só. Toda a criação satisfaz alguma vontade do seu idealizador que ele não poderia satisfazer por si só. Uma vontade. Então, quando alguém criou o barco, é porque ele tinha uma vontade de fazer uma viagem pelo mar, mas ele não poderia fazer isso por si só. Então ele criou o barco, entrou no barco e fez a viagem. Deus queria fazer uma obra grande na terra. Mas Deus é espírito, Deus não é de carne. Então, se Deus é espírito, ele não tem como interagir com a terra, com a matéria. Então ele criou um barco. Entrou nesse barco. Está fazendo a sua viagem pela terra. Você é o barco especial de Deus. Isso significa que você satisfaz uma vontade de Deus que ele não iria satisfazer por si só. Ah, ele é soberano, ele é. Mas se ele criou algo, é porque ele queria satisfazer uma vontade. Eu te provo com a Bíblia. Está difícil acreditar, te provo com a Bíblia. João capítulo 5, versículo 30. Jesus disse, por mim mesmo nada posso fazer, porque um barco sozinho não faz nada, pastor. Por mim mesmo nada posso fazer, mas conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo. Agora escuta, mas satisfazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus foi enviado para a terra para satisfazer uma vontade de Deus que por si só ele não iria satisfazer. Então Jesus falou, estou aqui, e ele chegou a dizer assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, porque ele tem uma vontade e eu estou pronto para satisfazer ela. Isso é andar na vontade de Deus, é estar pronto para satisfazer a vontade dele quando ele te criou. E em nome de Jesus, nós estamos caminhando para ser uma igreja que Deus vai olhar e vai falar assim, eu estou me satisfazendo a minha vontade nessa igreja. E uma das vontades de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas Deus vai fazer isso sozinho? É por isso que a gente está aqui. Vamos levar essa missão a sério. Vamos levar a vontade dele a sério. Vamos para a guerra. Não vamos se perder, não vamos perder tempo com essa vida. Não vamos perder tempo com essas coisas, porque você foi criado para uma obra especial, de antemão preparada. E em terceiro, toda a criação é testada pelo Criador. Toda a criação é testada pelo Criador. Quando alguém cria algo, para ele saber se funciona, o que ele faz? E aí tem gente pensando assim, é verdade, Deus está colocando uma aprovação na minha vida, que ele me deixou doente. Não é nada disso. Eu vou te explicar o que é o teste. Um criador não testa nenhum produto depois que ele já foi lançado. Quando que ele testa o produto? Antes de lançar. Porque ele quer se certificar que vai funcionar quando ele lançar. Então eu quero dizer para você que você foi testado para saber se funciona antes de nascer. É importante dizer isso, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão aqui dizendo assim, vamos ver se eu vou prestar para alguma coisa. Não. Se você foi lançado,
versículo 5. Antes mesmo de me formar no ventre da minha mãe, eu fui escolhido. E antes, Jeremias, que viesses ao mundo, eu te separei, te designei por uma missão de profeta para as nações. Antes de começar a ser formado no ventre da mãe, eu testei, eu aprovei e agora eu lancei. Não tem como não funcionar. Produtos testados estragam com mau uso. Produtos testados estragam? Estragam, mas eles estragam com mau uso. Quando há um mau uso do produto testado, aí ele estraga. Porque você pode estar se perguntando, se eu fui testado e aprovado, por que eu estou estragando? Porque você está no lugar errado. Você está onde não deveria estar e talvez essa sensação grita no seu coração. Eu não estou no lugar certo, eu não estou fazendo a coisa certa. É por isso que você está estragando. É por isso que a humanidade está estragando. Porque o que Deus criou é muito bom. O que Deus fez é muito bom. Está estragando. A humanidade está estragando por mau uso. Então, isso significa que não é porque não presta, mas é porque não foi feito para aquilo. Nós somos experimentados para descobrir por que estamos aqui. Porque olha só, se eu estou usando uma coisa que não está funcionando direito, eu estou usando da forma errada no lugar errado. Mas quando eu experimento e dá errado, eu já sei para que aquilo não serve. Então Deus nos experimenta assim como Ele experimentou Abraão, mas para que ele descobrisse para que ele servia. Então, se você está passando por uma tal de prova, um experimento, eu quero certificar você que quando você sair dela, você vai entender para que você veio para a terra. Lucas capítulo 4, versículo 13. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo se afastou dele até o tempo oportuno. Jesus estava sendo experimentado, tentado pelo diabo. Logo depois, versículo 18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. E ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus saiu da tentação, acabou de ser experimentado, abriu a Bíblia e falou para que ele veio. Fala para alguém perto de você, se você está sendo experimentado. Daqui a pouco, você vai saber por que está aqui. Tem uma consciência em Jesus e ele abre o livro e começa a ler Isaías e começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E quando a Bíblia diz que ele se assentou no lugar onde ele não podia se assentar. Aliás, ele se assentou num lugar onde ninguém poderia se assentar, porque ali naquele templo havia pelo menos 3 cadeiras, pelo menos 3 assentos. E um era o assento central. Nos 2 assentos laterais, os sumos sacerdotes poderiam se assentar, mas no assento central só poderia se assentar o rei Messias que havia sido prometido. Mas ninguém acreditava que ele era. Então Jesus estava ali iniciando o seu ministério, mas ninguém acreditava que ele era o rei. Escuta, presta atenção. Quando Jesus leu um assento aqui e o trono real que estava há séculos vazio, ninguém ousou sentar nesse assento. A Bíblia diz que, tendo lido isso, Jesus fez isso aqui, e falou: hoje se cumpriu tudo que está dito pelos profetas. Era como se ele estivesse dizendo: eu sou o rei que vocês esperaram por séculos e séculos. Aleluia. E há um lugar para você que você vai começar a se assentar. A Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Está na hora de você ler as Escrituras e se encontrar nelas. Então Abraão foi experimentado, mas claramente, naquele experimento, uma coisa ficou clara: Isaac não nasceu para se sacrificar. Havia um experimento, presta atenção nessa parte. Havia um experimento, um teste. E uma conclusão que nós podemos chegar ali é que Isaac não nasceu para se sacrificar. Ele estava no lugar do sacrifício. E quando ele ia ser imolado, o anjo do Senhor grita: Abraão, não faz isso. O cordeiro já foi enviado. Isaac não nasceu para se sacrificar. Eu quero dizer para você, tem Isaques aqui que estão se sacrificando. Mas eu quero dizer que você não nasceu para se sacrificar. Então eu quero dar um grito para você aqui agora: não faça isso.
O cordeiro já se sacrificou no seu lugar. O cordeiro já está preparado para você. As pessoas estão doentes, porque elas se sacrificam, se sacrificam, se sacrificam e estão patinando. São anos de sacrifício, e não chegam em lugar algum. Sabe por quê? Porque você não nasceu para se sacrificar. Pastor, mas alguém nasceu para se sacrificar? Sim, Jesus. Ele foi o único homem que nasceu para se sacrificar. Porque ele ia fazer isso por toda a humanidade. É por isso que ele disse: venham para mim. Eu vou tirar o fardo pesado que está nas costas de vocês. É como a Jéssica falou aqui no começo. O Evangelho é uma boa notícia, cara. Se o Evangelho que você está ouvindo está colocando fardo nas suas costas, não pode ser Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é esse: eu me sacrifiquei no teu lugar. Coloca o teu fardo sobre mim. Será que você consegue hoje colocar todo o seu fardo sobre Jesus? Isso requer humildade. Porque às vezes a gente vai olhar e vai falar assim: eu quero ajudar a carregar um pouquinho desse fardo. Mas ele diz: coloca tudo sobre mim e eu vos aliviarei. A reputação da criação é a reputação do Criador. É por isso que se você comprar um celular Samsung, a Samsung vai fazer de tudo para te dar um bom atendimento. Porque é a reputação da sua criação, é a reputação do seu Criador. Teve um tempo que a Apple lançou um iPhone que não deu certo, que ele amassava todo mundo que recebeu esse iPhone, e que o iPhone amassou, eles trocaram. Imagina o prejuízo. Mas eles pensaram assim: é o meu nome que está ali. Não é por causa do iPhone, é por causa da maçãzinha que está desenhada ali. E Deus está dizendo assim: não é por causa de você, é porque eu coloquei a minha imagem em você. É por isso que eu estou zelando por você. Não é por sua causa, é pela causa do meu nome. Você lembra quando Deus queria destruir o povo no deserto? Deus queria destruir o povo no deserto como Moisés é hoje. Vou matar todo mundo, vou destruir geral. Você lembra qual foi o argumento que Moisés usou? Moisés entende. Ele olha para Deus e fala assim: Senhor, você está pensando em destruir todo mundo? Não, estou pensando não, Moisés, estou decidido, eu vou destruir. Tá bom, Senhor, mas o que vão falar de ti? Se todo mundo sabe que eles são o seu povo. Então Deus resolve não destruir mais. Era para você ter sido destruído, mas Deus colocou a imagem dele em você. Então ao invés de destruir você, Ele está zelando por você. Mas o povo pecou, mas o povo fez o bezerro dourado, mas o povo gritou com Moisés, o povo reclamou, o povo falou que queria voltar para o Egito. É verdade. Mas qual vai ser a fama do Senhor se esse povo morrer? A minha imagem está neles. Você é uma ideia manifesta de Deus. Ele está zelando por você por causa dele. E aí a glória volta para ele. Ele está zelando por causa do nome dele, por causa da imagem dele. Você vai ser mais bem cuidado do que os iPhones da Apple. E se aí dá um problema no seu celular, então você faz uma ligação. Se dá um problema no seu celular, algum defeito, então você pega os dígitos, o número e faz uma oração. Opa, uma ligação. O Criador conhece todas as funções da sua criação. Esses dias eu abri um artigo no Google: 1001 funções do seu smartphone. E eu fiquei pensando assim: quantas dessas será que eu uso? 1001. Quantas será que eu uso? Das 1001 funções do seu smartphone, quantas você acha que usa? Então você percebe que apesar de você ter um produto extraordinário, você não sabe usar ele completamente. Você só vai saber se você procurar a página do Criador. Ele vai te mostrar o que você nunca imaginou que aquilo era capaz de fazer. Nossa, o Criador é o maior interessado no sucesso da sua criação. Não tem ninguém mais interessado no sucesso da Apple do que o dono da Apple. Não tem ninguém mais interessado no sucesso da Sennheiser do que o dono da Sennheiser. Porque o Criador sempre vai ser o maior interessado no sucesso da sua criação. Os concorrentes às vezes vão querer que aquilo dê errado, mas o Criador estará eternamente interessado no seu sucesso. Então eu gostaria de lembrar você que Deus está interessado que você dê certo. Porque algumas pessoas aqui já oraram assim: eu acho que Deus não quer que dê certo. Algumas pessoas já oraram assim: eu acho que Deus está contra mim. Algumas pessoas oraram assim: tudo está dando errado, acho que até Deus está trabalhando contra mim. Mas hoje, por essa palavra, eu quero reverter o que está no seu coração. Me dizer que, na verdade, o seu Criador é o maior interessado no seu sucesso.
que Ele deseja que você dê certo. A maior angústia do Criador é o insucesso da sua criação. Você quer saber de uma coisa? O Criador responsabiliza alguém pelo sucesso da sua criação, porque nem sempre o Criador é marqueteiro. Então eu posso fazer uma criação muito boa, uma invenção muito boa, mas eu não consigo lançar ela. Eu posso fazer uma música muito boa, mas eu não consegui lançar ela para frente. Então o que eu faço? Eu contrato alguém que vai fazer o meu produto vingar. Ou você olha para o produto e fala assim: produto, dê certo. Não. Você tem que responsabilizar alguém para que aquilo dê certo. Então Deus criou você, mas Deus não é marqueteiro. Deus criou você, mas Ele falou: vou responsabilizar alguém pelo seu sucesso. E eu não vou olhar para você e falar: dê certo, porque eu sei que às vezes você não tem capacidade. Pega isso. Aleluia. Quem está entendendo? Está entendendo? Aleluia. Ele não está olhando para a sua criação e está falando assim: você está dando errado, você tem que começar a dar certo. Você pecou de novo, você pisou na bola de novo. Deus não está fazendo isso. Ele responsabilizou alguém há 2000 anos atrás pelo seu sucesso. Jesus é o grande responsável por todo o sucesso da sua vida. Jesus, e só Jesus, é o grande responsável pela tua salvação. Jesus, e só Jesus, é o responsável pela tua cura. Jesus, e só Ele, é o responsável pela tua intimidade com Deus. Então entra em Jesus, se prende dentro dele, porque Ele é o responsável para que você dê certo. Vamos aplaudir a Jesus.